Fala galera que se liga no Cartola FC, bora para mais uma rodada do Cartola FC, dessa vez para a rodada 29. Vamos escalar nosso time aí, vamos tentar melhorar nossa pontuação. Na última fizemos 49,44 pontos, ficamos um pouquinho acima da média dos cartoleiros, né, que foi de 42 pontos. Temos um patrimônio agora de 135 cartoletas. Perdemos 5 cartoletas na última rodada, graças ao Nathan Silva aí do Atlético Mineiro, né, que estava no nosso time. Fez quase menos 7 pontos, o Nathan Silva levou a nossa pontuação muito para baixo aí. Infelizmente, estávamos com ele no time. Ele estava fazendo alguns gols de cabeça nas rodadas anteriores. Apostamos que ele poderia aí fazer mais alguma jogada ofensiva ali, pelo menos finalizar para o gol, ganhar alguns pontinhos com isso, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, ele é um jogador que tem um pouco de dificuldade, né? E acabou aí fazendo esse gol contra e levando a nossa pontuação para baixo. Mas, bora para a rodada 29. Vamos dar uma analisada aqui nos confrontos dessa rodada. Uma rodada difícil para se apostar, né? Tem um jogo aí do Flamengo contra o Atlético Mineiro no sábado às 7 da noite. O Flamengo, que tem um time muito forte, vai retornar para o Flamengo o Gabigol, Bruno Henrique, provavelmente, né? Já retorna aí no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eles devem voltar para esse jogo contra o Atlético Mineiro também, que é um jogo aí decisivo para os dois clubes. Vejo que vai ser um jogo muito difícil, mas um jogo assim legal de se assistir, provavelmente vai ser muito legal de se assistir. Um jogo que dá pra gente apostar nos jogadores de frente, tanto do Flamengo quanto do Atlético Mineiro, porque eu vejo que vai ser um jogo muito aberto, jogo de gols. Então um jogo legal aí que a gente pode apostar um pouco no setor ofensivo e quem sabe até no defensivo também, olhando para o Atlético Mineiro, a questão do Guilherme Arana, né, que é um jogador muito bom, joga muito ofensivamente e mesmo sem o SG ele consegue pontuar, então pode ser uma boa aí também o Guilherme Arana nessa rodada. Os demais jogos, assim como esse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, são jogos muito equilibrados, né? Vejo aqui jogos muito difíceis de se apostar aqui, da gente citar um favorito, a não ser o último jogo aqui, que é o do Corinthians contra a Chapecoense, na segunda-feira. O Corinthians tem um jogo um pouco mais fácil que os demais, porque a Chapecoense a gente sabe que vem mal, né? Tanto dentro quanto fora de casa, não tem dado uma resposta legal. A Chapecoense tem perdido seus jogos, marca poucos gols. Então é um jogo muito interessante aqui pra gente colocar um pouco mais de defensores do Corinthians. Então esse é o jogo que provavelmente a galera vai focar na rodada. Vai ser a base da maioria dos times da rodada 29 do Cartola FC. Os demais confrontos são confrontos equilibrados, como eu mencionei. Vejo o jogo aqui do Cuiabá contra o Red Bull Bragantino, também na segunda-feira. Um jogo um pouco que a gente pode prever alguma coisa melhor assim pro Red Bull, porque o Cuiabá é um time que joga muito retrancado, né? Joga por uma bola, sempre saindo em contra-ataque com o Cleison. Então a gente pode apostar ali naqueles jogadores de frente do Red Bull Bragantino. Provavelmente são jogadores que vão finalizar bastante pro gol, são jogadores que vão participar de muitas jogadas, porque o Red Bull provavelmente vai se defender muito nesse jogo, assim como tem feito, né, na maioria dos seus jogos, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Mas é um jogo aí que é para tomar cuidado, porque o Cuiabá deu uma melhorada, tá bem no campeonato. Não é um jogo tão fácil pro Red Bull, olhando por esse lado, né? Porque vai ser um jogo muito truncado, um jogo muito retrancado do Cuiabá. Um jogo legal aqui também, que eu vejo na parte do ataque, é o do São Paulo contra o Inter, né? O São Paulo, no próximo domingo, retorna ao setor de ataque do São Paulo. Caleri, Rigoni, que estavam machucados, provavelmente vão ser titulares aí, fazer essa dupla aí, esse trio com o Luciano. Então o São Paulo ganha muito ofensivamente com o retorno desses jogadores. O Inter já perdeu para o São Paulo no primeiro turno. E o São Paulo agora jogando no Morumbi tem tudo para fazer um bom jogo contra o Inter. Apesar de ser um jogo muito difícil, vejo um jogo interessante aqui para se fazer uma apostinha no ataque do São Paulo, porque o ataque do São Paulo vai ser aquele trio que tem jogado, que é o Luciano, Rigoni e Caleri, que tem dado certo, né? O Caleri tem feito gols, o Rigoni antes de se machucar tava fazendo gols também. O Luciano não tá fazendo gol, mas tá produzindo muitos scouts pro Cartola, né? Finaliza bastante, sofre bastante faltas, então é uma boa também. Então esse é um jogo legal também para se apostar nesses jogadores. Aqui, os demais jogos, não vejo vejo que são jogos muito equilibrados, difícil a gente prever um favorito. Mas bora escalar nosso time para a rodada 29. Começando pelo gol, galera. Começando pelo gol, como eu falei, são jogos muito difíceis, então goleiros também são muito difíceis de se apostar.
Eu acho que um goleiro que seria uma boa de se apostar seria o goleiro do Corinthians, o Cássio contra a Chapecoense. Mas como o Cássio está suspenso, né, com o terceiro cartão amarelo, vai acabar entrando esse Matheus Donelli, que eu não conheço, eu não sei se é confiável, né? Então a gente vai apostar aqui como goleiro do nosso time, pela análise que eu fiz, no Matheus Cavicchioli do América Mineiro. O Matheus Cavicchioli, que dificilmente negativa, né? Tem pontuado muito bem no campeonato, o América Mineiro tem se defendido muito bem. Olha a pontuação do Matheus aqui, do Matheus Cavicchioli, ele negativou apenas 2 vezes no campeonato, né? Na 10ª rodada e na 17ª rodada. Então é um goleiro muito confiável, mesmo jogando contra o Fortaleza, que tem um ataque muito forte, que tem se destacado nesse campeonato, esse time do Fortaleza. Vejo um jogo interessante aqui para o Matheus Cavicchioli fazer umas defesas. Na lateral, o meu primeiro lateral vai ser aqui o Fábio Santos do Corinthians. O Fábio Santos, que é o cobrador de pênalti oficial do Corinthians, enfrenta a Chapecoense. Provavelmente vai ser um jogo que o Corinthians vai conseguir segurar o SG. Dificilmente a Chapecoense vai fazer um gol no Corinthians. Pode fazer, né? Mas a chance dele segurar um SG é grande. E se tiver um pênalti aí pro Corinthians, ele bate esse pênalti. O nosso segundo lateral aqui poderia ser o Fagner. Como eu mencionei, a Chapecoense é muito frágil, né? Ofensivamente. Mas eu vou colocar aqui o Guilherme Arana, que é um jogador que tem jogado muito bem. Mesmo na última rodada sem SG, ele fez 8.10 pontos. Então é uma pontuação muito boa para um lateral, mesmo sem SG. Então vou colocar ele, mesmo sendo um jogo difícil contra o Flamengo. Eu imagino que ele vai jogar muito avançado, assim como tem feito nos últimos jogos, e pode produzir alguns scouts interessantes. Nosso primeiro zagueiro vai ser aqui um zagueiro que eu confio bastante, que é o zagueiro do Corinthians, o zagueiro João Vitor. O João Vitor do Corinthians volta aí de suspensão, né? Ele estava suspenso na última rodada, não atuou contra o Inter, volta contra a Chapecoense, é um jogador muito bom, muito confiável, então ele vai ser o nosso primeiro zagueiro. Nosso segundo zagueiro, vou colocar aqui, vamos fazer uma apostinha na zaga, vou colocar o Arboleda. Vejo o Arboleda uma boa opção para essa rodada, ele que não tem negativado, né? Se a gente olhar as últimas pontuações dele, quando ele participa, ele tem pontuado, tem ficado muito fora por conta da seleção lá do Equador, ele quase não tem jogado, mas quando ele joga, ele tem pontuado. Então eu vejo o Arboleda como uma boa opção para essa rodada, mesmo sendo contra o Inter, que tem um time forte. O Arboleda vai ser uma apostinha aqui do meu time. Meu primeiro meio-campista vai ser um dos meio-campistas aqui mais escalado da rodada, que é o Terans do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogando em casa, o Terans participa muito das jogadas ofensivas, é o cara da bola parada. Às vezes até bate pênalti no Atlético Paranaense, né? O Santos está muito mal, então ele vai ser o nosso primeiro meio-campista. O nosso segundo meio-campista vai ser o Renato Augusto, pensando na questão da Chapecoense também, que está muito frágil dentro de casa, jogando fora de casa. Então dentro de casa o Renato Augusto pode fazer um bom jogo, pode dar passe para gol, pode fazer um gol aí. O Juliano é um outro jogador muito bom também do Corinthians, que dá para se apostar. Mas o nosso terceiro meio-campista vai ser um jogador que está baratinho aqui, é um jogador que tem sido muito importante para o Corinthians também, contra a Chapecoense, que é o Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira joga aí como atacante, no Cartola ele está como meia, então vamos colocar ele no nosso time, pensando que ele vai fazer um bom jogo aí contra a Chapecoense. Nosso primeiro atacante vai ser aqui o Hulk. O Hulk não pode ficar de fora do nosso time. Ele não é um dos mais escalados da rodada, vejo ele com um potencial grande de pontuação, porque é um jogo que ele vai ser o protagonista, vai ter que assumir a responsabilidade. Ele não negativa, dificilmente, olha só a pontuação do Hulk, ele sempre pontua, um jogador muito ofensivo, é o cobrador de pênalti do Atlético Mineiro, um jogador muito confiável, então não posso deixar o Hulk de fora. O Hulk vai ser o meu primeiro atacante aqui nesta rodada. Meu segundo atacante, a gente poderia colocar aqui, ó, Bruno Henrique, Gabigol, são boas apostas, porque vão voltar agora no domingo. São jogadores muito ofensivos, como eu falei, vai ser um jogo muito aberto entre Atlético e Flamengo, vai ser um jogo de muita trocação. Então se a gente colocar ataque do Atlético ou ataque do Flamengo, vai ser uma boa, porque são jogadores que vão participar muito das jogadas ofensivas. Mas como eu coloquei o Guilherme Arana aqui na minha lateral, não vou colocar nenhum atacante do Flamengo, vou fugir aqui desse ataque do Flamengo. E o meu segundo atacante vai ser o atacante mais escalado e provavelmente o capitão mais escalado, que é o Roger Guedes, né? Roger Guedes do Corinthians tem uma ótima opção aí, uma ótima chance de pontuar contra a Chapecoense. Então ele vai ser o nosso segundo atacante. O meu terceiro atacante, galera, vai ser uma aposta aqui que eu acho que pode dar bom nessa rodada.
que não está como provável ainda no Cartola, mas eu tenho certeza que ele vai jogar, que é o Caleri do São Paulo. O Caleri volta para o ataque do São Paulo nesse próximo domingo, com o Luciano e com o Rigoni. Vejo um ataque muito forte do São Paulo, vejo uma grande chance aí do Caleri fazer um gol e de pontuar. E o nosso técnico, como a nossa base é do Corinthians, o nosso técnico vai ser o Silvinho do Corinthians. O Silvinho do Corinthians porque é o técnico que tem mais chance aí de pontuar contra a Chapecoense. O nosso capitão, por enquanto, galera, vai ser aqui o Roger Guedes, tá? Tô colocando o Roger Guedes imaginando que o Silvinho vai colocar ele para jogar na lateral, na ponta, né? Que é na lateral do campo, entre um atacante mais avançado pela esquerda. Ele entra fazendo aquela jogada, cortando para a direita, finalizando para o gol. Se ele jogar mais centralizado, não vejo como uma boa opção de capitão, porque ele não rende tão bem como na ponta do campo. Então vou esperar aí até o próximo jogo do Corinthians, mais notícias. Se ele for jogar mais centralizado, vou tirar ele, vou colocar o Hulk como capitão aqui, se acontecer isso. Mas por enquanto vou deixar o Roger Guedes, porque eu vejo que ele pode ser uma boa opção como capitão, tem um potencial grande e também é o mais escalado aí, né? Pra gente seguir um pouquinho o que a maioria tá indo, a gente não ficar longe caso ele imite aí. Vou colocar um time em reserva aqui rapidinho. Vou deixar aqui o goleiro do Corinthians mesmo sem conhecer ele muito bem. Como zagueiro aqui, posso deixar o Gil também do Corinthians. Lateral, deixar o Reinaldo do São Paulo, o cobrador de pênalti do São Paulo, né? Se algum dos nossos laterais não jogar aí, ele pode assumir essa função. Como meio campista, não temos boas opções aqui no meio, né? Vou deixar o Adson do Corinthians. Como falei, esse jogo do Corinthians é o mais fácil da rodada. É o mais, assim, que dá pra gente cravar alguma coisa. Os demais jogos são difíceis. E como atacante, eu vou deixar aqui o Ademir do Atlético Mineiro, que eu vejo que é um jogador que tem um potencial grande de pontuar aí também. Bom, galera, não vou estender muito para o vídeo não ficar grande. Esse é o nosso time para a rodada 29 do Cartola FC. Se tiver alguma mudança, vou postar no Instagram, beleza? Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. E bora tentar uma mitada nessa rodada 29. Valeu, galera. Um abraço. Fui!